esta coisa das percepções ou os ecos que as diferentes pessoas têm sobre determinadas temáticas e que devem ser ouvidas e devem ser confirmadas ou discutidas. Agora, nas presidenciais, aquilo que aconteceu com o Ventura, que é claramente o Ventura é um ser extremamente controverso e tenta ser, só que ele realmente apelou a ideias um bocado extremas, mas que ainda não foram solucionadas desde o século passado e que atualmente ainda há muita gente insatisfeita e que defende essas ideias. E em parte, eu acho que grande parte do problema está em que estas pessoas sentem-se fora da sociedade, não se sentem ouvidas. Completamente. E eu acho que a contraposição que tem sido e que eu tenho, por exemplo, visto nas redes sociais é completamente vamos chamá-los de fascistas e não queremos cá fascistas, não vamos tentar argumentar porque isto é só estupidez. E eu acho que o Ventura nisso trouxe algo de necessário, que é, se calhar há realidades que ainda não estão assim tão bem discutidas. Sim, completamente. O Ventura as ideias não são propriamente do Ventura. Sim, o Ventura é chegou tarde, digamos assim. É óbvio, eu não gosto propriamente do senhor, mas ele chegou. Essas ideias estão aí na Europa e no mundo a correr já há algum tempo e que surgiram agora em Portugal com a voz ecoando com a voz do Ventura. E eu concordo. E eu acho que grande parte, opinião controversa, e vai pro ar e pronto, foda-se, é que grande parte da questão do surgimento dele é o fato de as pessoas quererem calar. É um tiro no pé. É um tiro no pé. Para as pessoas que não concordam com as ideias do Ventura, é um tiro no pé andar a querer tirar tempo de antena do gajo. A querer tirar. Sim. Há vários discursos nesse sentido, de que o pensamento deve ser a aglutinação. Deve ser o quadro do Picasso, mesmo com talvez um bocadinho de uma parte mais feia ou mais bonita de um outro lado. Exatamente. Mas deve ser. É extremamente engraçado que as pessoas que discordam com o Ventura estão a falar de segregação, e a solução que eles lhe apresentam é uma espécie de segregação. É uma segregação dessa parte, dessas pessoas que pensam dessa maneira. E isto também é um problema. Sabes que eu acho que o problema nasceu desde logo nos anos 50. E em parte por culpa se eu não estou em erro, acho que foi o Bertrand Russell que criou a discussão do paradoxo da democracia. Que se tu queres realmente defender a democracia, vais ter que utilizar meios não democráticos. É o Popper. É o Popper, ok. É o paradoxo do Popper. Paradoxo democrático. Tens de defender a democracia com meios antidemocráticos contra correntes antidemocráticas. Mas eu acho que isso desde logo nasceu o problema. Por exemplo, deixámos de falar completamente de fascismo, a não ser para dizer mal, ou de nazismo, e isso causou uma grande angústia para muita gente que se começou a esconder, e claramente então as questões ficaram por se desenvolver, não foram discutidas como deve ser, vendo todas as perspectivas possíveis. Por exemplo, na Alemanha, só em 2016, se não estou em erro, é que foi permitida a revenda do Mein Kampf. O efeito que teve o livro, eles quiseram impedir de qualquer forma isto. Livro que é completamente louco. Sim. E eu acho que é importante ver quão louco aquilo é. Sim, é quase uma ideia bíblica do fruto proibido. Cria-se um miticismo à volta, que como tu não podes ler aquilo, né? É engraçadíssimo. Torna-se radical, incrível. Não, o melhor seria a banalização. Banaliza-se. É aquilo que tu disseste, eu acho que disseste extremamente bem, o fruto proibido. Aquilo que não é banal. Eu acho que é isso. Eu acho que o Ventura aproveita-se muito não só do paradoxo da democracia, tornar as suas ideias um fruto proibido apetecível, apesar de parecerem erradas, porque é todo um estudo psicológico.
Eu falei banalizar é a primeira coisa, eu faço muito isso já agora. Eu falo uma coisa e já estou a discordar com mim próprio assim que eu pronuncio as minhas palavras. Faço constantemente isso. É porque eu quase que citei a banalização do mal da Hannah Arendt. Porque eu dei logo um arrepio. Porque, o que se faz com essas ideias extremistas é banalizar. A última vez que se banalizou uma ideia extremista, morreram milhares de pessoas. Pois. Portanto, banalizar. Não é nesse sentido que eu queria dizer banalizar. Eu queria dizer no sentido de elas estarem na praça. Elas continuarem. Sim, mas é que o conceito de banalizar da Hannah Arendt também... Porque até que ponto é que realmente foram banalizadas o nazismo? Porque aquilo tinha claramente uma paixão muito da época, de pessoas que estavam a passar fome e que estavam à procura de apontar o dedo à pessoa mais perto, e aparece o Hitler com a sua teoria sobre os judeus, muito apaixonado dos seus discursos. Sim, não é nesse sentido de banalização, porque lá a banalização do mal que aconteceu era a banalização de colocar judeus em campos de concentração, mas, enfim, o que se viu era que a questão não estava a ser discutida. Era assim e pronto, e banalizou-se que fosse assim e pronto. Quando eu digo que é preciso banalização, era banalização de se discutir. Exatamente. Não a habituação de se estar lá sem questionar. Ouvir. Porque isso era a mesma coisa do que no fundo as pessoas presas na caverna virado para sombras. Elas veem aquele cenário e banalizam-no e não questionam. Portanto, é não essa banalização. Tal como começamos o podcast, o importante, e é sempre importante, tu surpreenderes-te e questionares e ver as coisas como se elas fossem novas e continuar a ecoar e a voltar a pensar sobre o mesmo assunto. Porque eu tenho a sensação de que mas ecoou as ideias do Ventura porque não foi bem resolvido. Eu tenho a suspeita que nunca vai ser. Porque não vai chegar a um ponto, sabes? Que tu vais... ok, isso já foi resolvido. Agora nunca mais... Agora já podemos proibir que se fale nisso. Já ninguém quer falar disso de qualquer forma. Isso é um erro. Porque verdadeiramente eu suspeito que a coisa não vai ser resolvida em definitivo. Vai ser constantemente voltar. E talvez eu aqui estou a propagar uma ideia algo cíclica. Eu não acho que a história se repete propriamente, mas ela ecoa. A história ecoa. E é preciso um bocado ter as mesmas discussões. Eu acho que também isto faz-me pensar um bocadinho mais no David Hume e na cena que ele dizia: só porque a vossa experiência diz que o sol nasce todos os dias, isso não quer dizer que exista realmente uma relação de causa e efeito, de que é de manhã, novo dia, aparece novamente o sol. É uma mera presunção do que o sol vai nascer hoje. Exatamente. É o que ele disse. Porque até agora nasceu sempre. Eu presumo que nasça hoje. E eu acho que é um bocadinho essa coisa também que podes trazer do Ventura, que realmente essa discussão nunca podes acabar por presumir como é que se utiliza em direito, é a presunção inelidível, não é? Não pode tornar-se uma presunção inelidível, e sempre que se levante novamente a questão, tens de ter os argumentos prontos. Talvez seja o próprio sinal de que a coisa não foi resolvida ou que ela precisa ser resolvida outra vez. Esse é o ponto. A própria necessidade de alguém se expressar envolve que se deixe que ela se expresse. I don't want to set the world